Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Muito obrigado por você acompanhar aí todos esses materiais que a gente disponibiliza, conteúdos diversos para vocês. Como vocês sabem, o vídeo vai para o canal do YouTube de Evandro Barros, Mentoria Consultiva, e os áudios se transformam em podcast e vão para as principais plataformas digitais como Apple Podcast, Google Podcast e principalmente Spotify. Se você quiser apenas ouvir esses videocasts, vá também lá nas plataformas digitais que você vai encontrar cada um deles para você ouvir com tranquilidade. Nesse videocast de hoje, eu gostaria de falar sobre o lado empreendedor da mentoria consultiva. Não o meu lado como empreendedor, mas alguns dos temas que eu trabalho aqui no meu processo de mentoria consultiva para que os empresários, né, e o meu principal intuito aqui da mentoria consultiva é estruturar os negócios, as empresas desses clientes, dos mentorados, mas também eu tenho como objetivo na mentoria, né, e a gente tem, graças a Deus, conseguido cumprir isso com louvor, posso dizer assim, transformar profissionais ou semi-empresários aí em empresários de excelência, né? Que tem empresas bem estruturadas, com processos, com pessoas treinadas e uma série de coisas, informações, padronização, gestão, processos e uma série de coisas que a gente trata dentro da mentoria. E é sobre esse lado empreendedor que a gente trabalha aqui que eu gostaria de falar com você. Roda a vinheta e eu já volto pra gente falar sobre esse assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Trabalhar ou continuar trabalhando o lado empreendedor das pessoas é um desafio tanto para a gente que já é meio empreendedor e a gente sabe, né? Se você tem esse perfil, você já sabe que você tem algo nesse sentido, é bastante executor, procura desafios, né? Tem algumas características que a gente possui enquanto empreendedor que nos fazem, né, nos mover aí todos os dias encontrando soluções novas, novos produtos, inventando novos serviços, arriscando, fazendo uma série de coisas para que a gente continue empreendendo, tendo esse espírito empreendedor e que esse espírito nunca se apague, né? Nunca saia da nossa alma, literalmente, aí, para que a gente consiga fazer com que esse lado nosso empreendedor complemente o nosso lado empresário, né? São as duas partes principais aí. Apesar de que a gente sabe que dentro do pilar do empresário a gente trabalha gestão e liderança com uma forma assim, aí é mais, tem bastante método, tem muitas ferramentas, tem algumas coisas mais formais e técnicas que dá para se trabalhar. Agora, o aspecto liderança e o aspecto do empreendedorismo, né, muitas dessas coisas levam mais tempo porque não é através de uma ferramenta, de um método, de um passo a passo que você vai chegar tão facilmente a ser, né, a tomar atitudes ou a se transformar em alguém com esse espírito. Precisa de tempo, precisa de exercitar uma série de coisas, inclusive absorver, né, essas características do comportamento empreendedor, que eu vou falar algumas delas aqui, que são algumas que eu procuro trabalhar com os meus mentorados e fazer com que eles consigam também deixar essa chama acesa e fazer com que essas características complementem o lado empresarial, ou o lado do empresário deles. Uma das características que eu trabalho é a característica de busca de oportunidades, né? E a pessoa precisa ter iniciativa para buscar oportunidades o tempo inteiro. Um bom empreendedor é aquela pessoa que tem uma visão do negócio dele. Muitas vezes, a maioria deles, ele sabe para onde ele vai, pelo menos tem uma boa ideia de onde ele quer chegar, mas ele sempre está buscando oportunidades novas com iniciativa dele mesmo, né? E aí fazendo coisas diversas para que essas oportunidades possam trazer cada vez mais resultado. Ele não se contenta de forma nenhuma em ficar, né, na mesmice e não encontrar novas soluções para as dificuldades que ele tem e para as coisas que ele geralmente deseja implementar para crescer, para ganhar dinheiro, para trazer mais gente, para fazer a empresa dele conquistar aquilo que ele deseja. Essa é uma característica muito importante. A segunda característica é a característica que está ligada com o risco. A gente chama ela de correr risco calculado.
Porque o empreendedor ele precisa continuar correndo riscos e riscos calculados. Porque sem o risco, né, é o risco que vai fazer com que aquele espírito, né, da incerteza, do que eu tenho que buscar, das metas, dos objetivos, venham de encontro àquilo que eu desejo, né? Ou seja, eu preciso arriscar algumas vezes, sim, e sempre, mas calculadamente, ou seja, eu preciso medir, por isso que eu preciso ter informações, por isso que eu preciso ter dados, por isso que eu preciso olhar o meu histórico, fazer projeções, enfim, para que eu consiga arriscar sempre, na medida do possível, para o tamanho do meu negócio e para o tamanho do passo que eu quero dar para a minha empresa, mas ter esses riscos calculados e calculados da maneira correta. Essa é uma característica muito importante, porque aquele empreendedor que não corre risco, que é 100% do tempo medroso, ou que não é só por conta do medo, mas que não arrisca no sentido de ter, né, a possibilidade de alcançar ou conquistar algo novo, ele muito provavelmente está deixando de lado uma boa porção desse seu lado empreendedor. Terceira característica é a busca constante por eficácia, eficiência e o que eu chamo de produtividade, ou seja, aquilo que engloba a sua performance como empreendedor. Porque se eu não for eficiente, se eu não for eficaz, se eu não for uma pessoa muito produtiva, a minha performance, né, de mim para mim mesmo vai ser baixa, e aí eu vou, tendo uma performance baixa, fazer com que o meu negócio, as pessoas que trabalham comigo, também tenham uma baixa performance, né? Estou resumindo em performance aí todos os sinônimos que vocês queiram dar, né? Produtividade, eficácia, eficiência e uma série de outros sinônimos. Porque a gente precisa, né, como empreendedor, ter alta performance, talvez não sempre, né? Porque até é impossível, mas uma boa parte do tempo a gente precisa performar bem. Para isso, a gente precisa cuidar bem da saúde, seja através de exercício, seja através de meditação, seja através de uma alimentação saudável. A gente precisa olhar, né, os lados da vida que os coaches chamam aí de o que nos balanceia, né, e tudo aquilo que complementa, né, o lado espiritual, com a nossa família, com o lado religioso, com o lado do dinheiro e uma série de outras coisas, eles chamam de roda da vida, para que a gente consiga, no limite, tentar equilibrar aí algumas dessas coisas. Então, é muito importante a gente ser muito exigente com a nossa performance, seja ela em algum momento em formato de produtividade, seja em outro momento em formato de eficácia, seja outro de eficiência, né? Fazer certo e fazer da forma certa, enfim, para que a gente consiga ter sempre um high level aí e atingir os resultados que a gente deseja, tá ok? Outra característica que eu resumiria numa palavra: persistência. Quem não é persistente, uma das primeiras coisas que acontece, e como eu lido com empresários de diversas idades, de diferentes mercados, de negócios diferentes também, a gente vê que, na maioria das vezes, quem não é aquela pessoa persistente, principalmente no início do negócio, ou quando na empresa, e até o próprio empresário é um pouco mais jovem, quando acontece alguma coisa que é pego de surpresa ou que dá um baque muito grande, se a gente não tem persistência, e esse lado, né, da persistência não é muito aguçado em nós, empreendedores, muito provavelmente a gente vai desistir aos poucos, a gente vai ter receio de arriscar novamente, a gente vai passar por algum momento ruim, e esse momento ruim vai nos abalar bastante. Então a persistência é muito importante, porque ela vai fazer com que você consiga vencer esses obstáculos, porque eles vão acontecer, queira você ou não. Então, ser uma pessoa persistente é uma característica comportamental muito grande de um empreendedor, e eu acredito que vale a pena você pensar nisso. A outra característica, a quinta, é a característica do comprometimento. Pessoas comprometidas lidam melhor com as outras e consigo mesmo, com as próprias metas, né? A gente sempre diz que uma empresa precisa ter metas, uma empresa precisa desdobrar essas metas para os seus processos, para que os colaboradores, inclusive aqueles que estão mais envolvidos com essas metas, possam compartilhar dessas metas e ajudar o empresário a alcançá-las. Mas se eu não tiver o comprometimento com tudo aquilo que eu faço, que eu planejo, que eu organizo, né, e que eu consiga fazer com que esse comprometimento transpasse, né, ou ultrapasse a barreira, né, de mim para mim mesmo, e vá, esse espírito do comprometimento chegue até o meu colaborador, muito provavelmente
Se eu não conseguir demonstrar isso e não for assim, a possibilidade dos meus colaboradores também não serem assim é muito grande. Então, pessoas comprometidas, empreendedores comprometidos, são pessoas que conquistam mais porque ele coloca uma meta, ele se compromete com ela e ele paga o preço em muitas das vezes para alcançar aqueles objetivos. Por mais que ele deixe em determinados momentos, eu não estou falando aqui para você trabalhar 24 horas por dia, não estou falando aqui para você fazer A ou B, cada um sabe de si, cada um sabe a energia que deposita no seu negócio. Mas todo negócio tem fases, né? Seja uma fase inicial, para você que já tem uma empresa há muito tempo, tem uma fase que está caindo, o seu business está precisando melhorar alguma coisa, pessoas foram demitidas ou pessoas saíram e aí você vai ter que substituí-las ou você mesmo fazer a atividade que elas estavam fazendo, enfim. Independente do momento que você passar, independente daquilo que a sua empresa estiver passando, você vai precisar estar comprometido. A gente veste muito mais a camisa, mostra para os nossos colaboradores esse nosso comprometimento e os resultados tendem a ser melhores quando a gente é mais comprometido. Sexta característica é a busca por informações. Aquele empreendedor que não se dedica para procurar informações ele mesmo e simplesmente delega tudo para os outros, muito provavelmente, salvo se a empresa está muito bem estruturada e ele já tem um nível de gestão de pessoas que ele já praticamente delegou quase tudo, o que no mundo dos pequenos microempresários é muito difícil disso acontecer, mas a pessoa que o empresário, né, o empreendedor que está ali no dia a dia, mesmo que como um gestor principalmente, já tenha pessoas com processos estruturados, cada um fazendo a sua atividade e a empresa já tomou um tamanho legal, mesmo você vai precisar buscar você mesmo informações sobre tudo aquilo que você vai querer fazer, principalmente para o futuro. A gente lida com informações no dia a dia, por isso que a gente faz as reuniões semanais, os fechamentos mensais, por isso que a gente tem uma estratégia que precisa ser revisada semestralmente para que você não dê para que você dê rumo, né, adequado e aí revise essa estratégia se necessário for, pelo menos a cada 6 meses e principalmente no final do ano para o próximo ano, para que você consiga ter nas mãos relatórios, dashboards, né? Cada pessoa chama de um jeito, com informações adequadas para você tomar as decisões certas. Então, buscar informações sobre produtos novos, serviços novos, tecnologias novas, tudo aquilo que vai de encontro àquilo que você precisa alcançar, é papel nosso como empreendedor. Logicamente, você pode lançar a mão da ajuda que você tiver aí no seu negócio, mas é muito mais satisfatório nós nos envolvermos e ajudarmos aí a principalmente buscar informação para levar para o nosso negócio. A gente consegue passar essa informação com mais credibilidade se formos nós os donos que fizermos isso. Outra característica é a característica do estabelecimento de metas. O colaborador ele sempre vai precisar ser direcionado, seja ele do nível que for. E se uma empresa não tem meta, né, se ela está indo aí ao acaso, não tem um número a perseguir, e esse número não é desdobrado para cada processo e para as principais pessoas, tem gente que chega aqui para fazer mentoria comigo, por exemplo, que fala, não, mas as pessoas do meu processo de marketing não têm metas. Você está perdendo a oportunidade de puxá-las e também empurrá-las no momento correto, porque a gente precisa desdobrar da sua meta principal de faturamento mensal e anual todas as demais metas que vão estar direta ou indiretamente ligadas ao rendimento, ao faturamento, a tudo aquilo que a empresa vai alcançar. Afinal de contas, a empresa existe para cumprir o seu propósito, para ter pessoas crescer, mas principalmente para crescer financeiramente, seja para você mesmo, faturar mais, ter mais receita, ter mais lucro e uma série de coisas, mas crescer também no sentido de poder, ao atingir esse crescimento, ao atingir novos índices de receita, trazer mais pessoas, dar mais emprego. Esse é o papel do empresário e empreendedor aqui em qualquer lugar do mundo. Então, você ter metas é muito importante, porque sem elas, a sua referência à frente simplesmente não vai existir. Então, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho vai fazer você chegar lá. Então, estabeleça metas, metas que a gente fala na Smart, aí, que sejam alcançáveis, que tenham prazo, que sejam num formato que você consiga se comprometer com elas e também desdobrá-las para que todos os seus colaboradores de todos os processos da sua empresa
possam ir no seu barquinho remar junto contigo. Isso é o mais importante. Outra característica é ser uma pessoa planejada e fazer monitoramentos sistemáticos aí com o tempo. Se a gente não planeja algo, né, olhando o que a gente passou, ou se você está começando agora, pelo menos de hoje para o futuro, se a gente não tem um planejamento de curto, médio e longo prazo, muito provavelmente todas aquelas metas que eu estou sonhando, né, vão talvez ter dificuldade de serem atingidas porque eu não sei esse passo a passo daquilo que eu desejo fazer e quando eu vou fazer o quê. Então é muito importante planejar e sempre controlar, né, monitorar sistematicamente para que você, ao fazer esses fechamentos mensais, olhe cada um dos processos da sua empresa e aí monitore esses resultados, resultado de marketing, resultado de vendas, resultado do aumento ou decréscimo das suas receitas, do lucro, de tudo aquilo que compõe, né, os resultados da sua empresa para que você alcance tudo aquilo que você planejou lá atrás. Então, planejar é dividir ações e temas de longo prazo em médio, de médio em curto, por isso que eu chamo de ciclo da excelência, né? A gente trabalha a estratégia, depois faz o planejamento dela, depois faz a gestão mensal e o controle da rotina semanal e diário, para que esses ciclos, né, o de curtíssimo, o de curto, o de médio e o de longo prazo possa ser gerido e controlado da maneira correta e você atingindo os resultados que você deseja. Fica muito mais palpável, fica muito mais na nossa mão se a gente trabalha dessa forma aí na nossa empresa. A penúltima característica é a característica de networking, né? De fazer networking e persuadir as pessoas para aumentar cada vez mais essa nossa rede de contatos. Nenhum pequeno ou microempresário vive simplesmente isolado, né? Por mais que hoje em dia a gente tenha a possibilidade de trabalhar com uma máquina como essa em casa, sozinho, 100% online, vendendo e seja produto ou serviço, inclusive online, mas a gente, se quiser crescer, se a gente quiser expandir, nós vamos precisar de parceiros, nós vamos precisar de pessoas, colaboradores, vamos precisar de fornecedores, de prestadores de serviço e algo que eu faço questão de detalhar com os meus mentorados aqui o que eu chamo de conectores. Por quê? Porque são os conectores que vão te levar além, né? Conectores para mim não são nem parceiros, nem fornecedores, nem prestadores de serviços. São pessoas que podem te apresentar a pessoas, te levar a algum lugar, fazer você trazer algo para você ou para sua empresa. São pessoas que vão te conectar com outras e com situações ou com eventos ou com qualquer coisa que seja, para que essa conexão traga frutos para você. Pode ser frutos financeiros, pode ser frutos em relação ao seu marketing, em relação a vendas. Entendendo aquilo que você precisa, um bom conector é aquele que aumenta a sua rede de contatos para te trazer coisas para você melhorar em alguma coisa aí a sua empresa. Então, utilize os seus conectores no bom sentido, né, positivamente falando, para que você também possa ser visto como um bom conector para algumas pessoas. E são essas boas conexões, são vai ser a partir desse excelente networking que você vai fazer, que vai fazer com que você explore esse networking tanto para vender quanto para fazer marketing, para crescer, para se tornar em parcerias. Alguém vai ser seu prestador de serviço, outro vai ser um fornecedor e assim por diante. Você tende muito a ganhar e muito se essa rede de contatos aumentar. E também, paralelo a isso, se você conseguir, obviamente, persuadir bem essas pessoas, né, para que essa persuasão positiva que a gente chama possa trazer frutos, né? Possa chamar pessoas que gostem de você, do seu produto, do seu serviço, da sua empresa, para te apresentar para outros, né? A forma de persuadir, a gente está vendendo o tempo inteiro para o filho, para a esposa, né? Para o outro, para o cliente, enfim. Então, exercitar essas técnicas de persuasão para que a gente consiga aumentar a nossa rede de relacionamentos é muito importante. O networking sempre vai ser uma base muito forte para qualquer pequena microempresa. E para as pessoas, né, a gente fala dentro de grandes empresas também, quando eu trabalhava lá, internamente você vai ter que fazer network com pessoas de processos diferentes, porque é a partir do network que você tem boa possibilidade de crescer, independente do tipo, do tamanho, do mercado que você esteja. Então, vá por mim, trabalhe técnicas de persuasão para crescer cada vez mais a sua rede de relacionamentos. E por último, trabalhar com autoconfiança
e independência na tomada de decisões e nas suas ações. A gente que é empreendedor, a gente vai precisar ter essa autoconfiança, essa independência de não ficar esperando ninguém nos empurrar, né? Uma coisa é ter persistência. Eu consegui, no dia a dia, fazer, mesmo com alguns problemas, algo em prol, né? E mesmo capengando ali, às vezes, algo em prol do objetivo que eu quero atingir. Mas outra coisa é você ter independência e autoconfiança para você trabalhar os assuntos, né, psicológicos, os assuntos do seu mindset, das crenças que você tem da forma correta. Porque ter autoconfiança ou você tem, ou você até pode exercitar, mas não é algo tão simples assim, né? Os bons empreendedores e os grandes empreendedores apresentam ter mais autoconfiança, mais independência para tomada de ação, porque eles conseguem aliar conhecimento, habilidades e atitudes num pacote só para que essa independência, essa autoconfiança possa ajudá-los a chegar aonde ele quer. Conseguimos exercitar? Conseguimos. Muitas dessas coisas que são mais pessoais, inclusive você pode buscar ajuda, seja de um coach, seja de um mentor, seja até mesmo de um psicólogo, a depender daquilo que você deseja mudar em você, para você melhorar dentro de você ou melhorar algo aí. Sempre válido buscar um profissional de apoio. Então, essas 10 características são muito importantes. Eu procuro, além dessas 10, fazer... Hoje eu tenho feito 3, né? Mas sempre faço no mínimo 2, porque aí vai depender se o empresário, na minha leitura, já tiver algo nesse sentido. Eu faço alguns exercícios, algumas dinâmicas aqui, tanto para exercitar essas 10 características, quanto para detectar a partir da avaliação de perfil comportamental dele, como essa avaliação, né? A gente pode ter 4 perfis, já falei disso em outros videocasts, para que como a gente pode adaptar esses 4 perfis e saber os gaps que aquele empreendedor tem em relação às principais características que ele precisa para o negócio dele. Porque é muito simples a gente olhar para as características, né? Ou olhar para um negócio em si e falar que aquele empresário, né, de maneira estanque, talvez tenha isso, tenha aquilo, seja bom nisso, seja bom naquilo. Mas será que ele está sendo bom e ele possui o perfil para o negócio que ele tem hoje, da forma como ele está levando as coisas? E quais são dessas características que eu falei, os gaps para que o negócio dele, que ele possui agora, precisa, né? Essa avaliação eu também faço aqui, porque não adianta nada eu ter um empreendedor que tem, sei lá, uma loja de roupas, que muitas vezes precisa trabalhar autoconfiança, persuasão, rede de contatos é baixa, aí eu faço uma análise para detectar isso, mas se o perfil dele para o negócio dele, que é vender roupa, também está faltando alguma coisa. Então, preciso trabalhar outras coisas para que eu juntar perfil comportamental com as características de um bom empreendedor e dar para ele uma base mais sólida. Pelo menos, não vou trabalhar todos os pontos, né? Sugerir para ele talvez um coach para trabalhar alguma coisa focada no lado pessoal desse perfil comportamental, ou detectar alguma coisa que ele não tenha, seja para ele fazer uma leitura, seja para ele fazer um outro curso, seja para ele trabalhar de alguma forma algo que esteja faltando. E se for algo técnico, se for algo empresarial, para qualquer um dos processos e algo que eu consiga transformar nele, mesmo aos poucos, durante o processo de mentoria, por isso que é um processo, com certeza eu vou trabalhar isso com ele. Eu vou fazer com que ele enxergue dentro da avaliação, tem várias sistemáticas da gente trabalhar isso de forma dinâmica aqui, e ele enxergando o que ele precisa, a gente vai trabalhar o que a gente acredita que o negócio dele precisa, que ele não está conseguindo dar em função dessas características. Então, pense aí nessas 10 características, elas são muito importantes e elas fazem uma diferença absurda para esse lado do pilar aí, né? Ser empreendedor para que no outro lado eu consiga também ser empresário, que é ser um bom gestor e um bom líder. Se a gente consegue a mistura disso, com certeza o resultado vem. Fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu joinha aí, clica no sininho para você receber as notificações sempre que eu postar um videocast novo, ou um vídeo de dicas, ou alguma coisa aqui no canal. E aquelas pessoas, como eu disse lá no início, que quiserem ouvir aí esse videocast, podem ouvir nas
principais plataformas digitais. Tá ok, pessoal? Vou deixar aqui abaixo também o link do e-book do Ciclo da Excelência, que faz parte aí estratégia, planejamento, gestão e controle. Se você não baixou, esse é um e-book gratuito que eu venho divulgando há algum tempo, que muitas pessoas já baixaram, que acredito que ele possa ser bastante importante aí para você conhecer como é que a gente trabalha esses 4 temas em qualquer empresa de qualquer mercado. Grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.